Mas, o Vinícius Andrade, como você encara o peso do clássico pro lado do Cruzeiro em uma reta final de definição do campeonato, em que o Cruzeiro, para pensar em título, não pode mais vacilar, né? Porque ele tem que tirar uma distância relevante para Palmeiras e Flamengo e tem a certa tranquilidade de só pensar em Copa do Brasil quando esse brasileiro terminar. O sucesso recente do clássico do lado do Cruzeiro pesa a favor dele ou zera tudo nesse momento, Andrade? Eu acho que serve como exemplo, como motivação, porque o Cruzeiro recentemente esteve na Arena MRV e fez um grande resultado no primeiro jogo da Copa do Brasil. O clássico sempre vai ser diferente, Cirilo. Não tem como, cara. O clássico é um jogo à parte, ele tem um peso muito maior, seja na vitória ou na derrota. Então, o Cruzeiro, se vence o jogo amanhã, já acaba com uma certa desconfiança nesse momento, que o time está dando uma patinada no Campeonato Brasileiro, empatou com o Sport, perdeu para o Vasco recentemente. Então, acaba com essa história e segue de vez aí na briga pelo título, ainda que seja difícil, né, no Campeonato Brasileiro, ainda que esteja mais para Palmeiras e Flamengo. Mas pensando no objetivo principal do Cruzeiro na temporada, que foi traçado desde o início, que é permanecer ali no grupo, entre os 4 primeiros, é uma vitória que te dá uma vantagem e uma possibilidade enorme, né, de você praticamente garantir essa vaga para a Libertadores. E em caso de derrota, aí vai vir toda a desconfiança, aí já começam os questionamentos. Então é muito importante, né, para o Cruzeiro voltar a vencer para seguir firme nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E outra situação, a reta final do Cruzeiro no Brasileiro, ela vai impactar também na Copa do Brasil. Da forma como o Cruzeiro vai chegar para a semifinal contra o Corinthians. O Cruzeiro é o melhor time da Copa do Brasil, mas se o Cruzeiro termina o Brasileiro em alta, ele chega com mais moral para a competição da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro termina mal o Campeonato Brasileiro, pode impactar também. Eu falo na questão anímica, na parte psicológica, emocional. Então o jogo de amanhã é fundamental, porque o clássico é sempre diferente. Ô Simões, para quem tá bem ou para quem tá mal, o clássico tem o mesmo peso? Cirilo, eu acho que sempre. Sabe por quê? É aquela história que já virou marca, né? Um campeonato à parte, né? O clássico, ele faz total diferença. E é interessante porque eu fiquei olhando aqui e a gente discutiu muito assim, o Atlético, o elenco, né? E era uma coisa que vinha muito da rede social. O Atlético tá todo desfalcado, né? Todo quebrado. Mas, vamos pensar bem, Everson, Saravia, aí tem um problema na zaga, porque vão jogar 2 zagueiros que não estão acostumados, né? O Roman, o Juan e Arana. Vera, Menino, Scarpa e Bernard, Dudu e Rony. Cara, não vai ser um clássico fácil. É um clássico... É interessante isso, né? Porque assim, eu não consigo achar esse time ruim, eu não consigo achar que esse time não tem condição de vencer o Cruzeiro. Eu não consigo achar, sabe? E depende muito do psicológico, do individual, do nível de concentração nessas partidas, sabe? Então eu acho que assim, eu começo a cada vez que eu vejo essa escalação do Atlético, e o Cláudio trouxe hoje essa possibilidade do Roman jogar, eu vejo o favoritismo do Cruzeiro diminuir. Eu vejo. Porque eu acho que vai depender muito do que o Sampaoli conseguir motivar esse time e do que o Sampaoli conseguir até arrancar taticamente desses jogadores. Mas, de toda forma, eu acho que assim, é aquela questão do clássico, e esse vale muito, né, o Cirilo? Porque assim, se o Atlético vence, e eu disse isso mais cedo, ele praticamente afasta qualquer risco de rebaixamento. E no caso do Cruzeiro, ele permanece da briga pelo título. E ele já joga sabendo os resultados de Palmeiras e Flamengo. Isso pode ser uma pressão ou um incentivo. Você acha que mexeu alguma coisinha nessa história do favoritismo? É isso que o Simões está falando? É que eu acho que o favoritismo, ele não é simplesmente pela escalação. Porque se a gente pegar o time do Atlético no papel, é um bom time. Mesmo com tantos os desfalques, né? Tem jogadores ali de muita qualidade. Você tem um Scarpa no meio de campo, tem um ataque que pode ter o Hulk, né? Se não for o Hulk, tem o Dudu que... tá tentando se firmar no Atlético, mas todo mundo sabe da qualidade dele. Tem o Guilherme Arana que tá buscando também a recuperação. Eu acho que o favoritismo do Cruzeiro ele é muito maior pela questão do entrosamento, do encaixe, da campanha no Campeonato Brasileiro. É só pegar as posições de cada equipe na tabela. Então, o Cruzeiro, se voltar a jogar o que já atuou nessa competição, no mais alto nível... o Atlético no Campeonato Brasileiro nem chegou próximo disso, do nível de atuação que o Cruzeiro já conseguiu no campeonato.
E se a gente pega os 2 últimos jogos, né, entre Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro foi bem superior nas 2 partidas. Tanto Sim. na Arena quanto no Mineirão, na Copa do Brasil. Embora na Arena, no primeiro tempo, eu acho que o Atlético tenha sido até melhor que o Cruzeiro. E aí que eu digo da questão do nível de concentração e até de motivação. E do ambiente do jogo, né? No estádio, né? Porque na hora que eu pego essa escalação aqui, por exemplo, eu me recuso a achar esse time que o Atlético pode ter em campo pior, por exemplo, do que o Vasco que venceu o Cruzeiro por 2-0 em São Januário. Não é pior. No papel, o Atlético é melhor. Entendeu? Então, existem fatores no futebol. Claro, o momento do Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro tem um time melhor que o do Atlético. O Cruzeiro tem jogado mais bola do que o Atlético. E eu acho que a classificação do Campeonato Brasileiro deixa isso muito cristalino. Mas, de toda forma, quando eu pego o time do Atlético, que vai entrar em campo amanhã, essa provável escalação, tá? Claro, a gente não ia esperar que o Bernard não ia render, a gente não ia esperar que o Rony ia passar por todo esse processo que ele passou, a gente não ia esperar que o Arana iria estar na pior fase da carreira dele, né? A gente não ia esperar que o Saravia ia ter uma lesão tão séria. Mas, de toda forma, primeiro, eu me recuso a achar que esse time não tem condição de vencer o Cruzeiro em casa. Por mais que o Cruzeiro seja um time superior. Só que eu acho que o futebol, ele tem alguns aspectos, e eu acho que o aspecto psicológico, o aspecto individual, ele é muito importante, que eu acho que não é um jogo com uma diferença tão gigantesca como a gente imaginava quando começaram a surgir esses problemas todos pro Atlético, de Leão com machucar, o Romano não vai jogar, o Vitor Hugo tá suspenso, o Igor Gomes tá suspenso. Mas eu vi muita gente assim tratando o Atlético como se fosse um azarão, como se fosse a zebra pra esse clássico. Exatamente. Tá longe disso. Exatamente. Aí eu tô de isso, acordo. Entendeu? Não é isso. Eu acho que tem um favoritismo pro Cruzeiro muito mais pela regularidade, pela campanha que o Cruzeiro faz, do encaixe, do que pelo papel em si, pelos times no papel. Mas não é nenhum absurdo se o Atlético ganhar um jogo de amanhã, gente. A gente tá falando aqui de favoritismo que muitas vezes não se confirma na prática. Então, eu não trato o Atlético como azarão, como zebra pro jogo de amanhã. O Cruzeiro tem a vantagem, é só olhar pra tabela de classificação. Sim. E se Scarpa entra no jogo, e se Bernard encaixa no jogo, e se o Dudu encaixa, e se o Rony encaixa, sabe? São jogadores que estão acostumados, inclusive, a esse tipo de jogo. Sim. Estão acostumados a esse tipo de jogo. Que a gente acabou de falar. Sim, o Everson. Então, não só estão acostumados a esse tipo de jogo, como estão acostumados a decidir esse tipo de jogo. Então, eu acho que não é uma situação tão... Eu acho que a distância não é tão grande. E eu acho que essa escalação aqui, com todos os problemas, eu acho que mostra que talvez esse discurso, o grupo do Atlético, eu acho que o que pode estar acontecendo é uma série de jogadores não entregando tudo que se espera deles ou que eles podem entregar ao mesmo tempo. E isso está acontecendo. Mas coletivo também, né? Sim. Assim, os caras têm culpa, sim, mas nós estamos falando do trabalho que começou em setembro, mas, né? De toda forma, eu acho que esse time aqui, com alto nível de motivação, tem totais condições de fazer um clássico equilibrado com o Cruzeiro. É porque a gente pega o time do Cruzeiro e a gente sabe o que esperar. Sim, o Cruzeiro já, com essa formação provável do clássico de amanhã, que não é segredo para ninguém... A gente já viu atuações em altíssimo nível nesse Campeonato Brasileiro. Principalmente contra grandes adversários. Exatamente. E fora de casa também, né? Que não é problema para o Cruzeiro. Já do lado do Atlético, a escalação provável de amanhã é uma grande interrogação. A gente não sabe como é que o time vai se comportar. Porque não é o time que vem atuando sob o comando do Sampaoli. São muitas mudanças. É uma zaga que a gente não sabe se o Sampaoli vai querer aquela saída de bola limpa, de pé em pé, ou se o Atlético vai apostar mais em bolas longas. Sinceramente, eu tô com muita dúvida em relação à estratégia do Atlético. Porque é uma escalação completamente diferente contra um adversário que hoje é mais forte do que ele.